Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Desvenda World. Eu sou o Andy e eu vou guiar você em nossa aventura de hoje. Para você que gosta de saber dos acontecimentos e das curiosidades ao redor do mundo, o nosso canal é repleto de informações e conteúdos que te farão acumular conhecimento sem sair de casa. Para você que ainda não é inscrito em nosso canal, não deixe de se inscrever. Aqui você encontra entretenimento de qualidade, que fará você se surpreender. Ative o sininho para receber em primeira mão todos os vídeos e novidades que postamos aqui diariamente. Sem mais enrolação, vamos juntos desvendar um pouquinho das curiosidades do mundo nesse vídeo de hoje. Olá, pessoal! No vídeo de hoje iremos explorar uma das histórias mais discutidas ao redor do mundo. Falaremos do famoso navio Titanic. Tentaremos desvendar porque o naufrágio do Titanic é um acontecimento da nossa história que é tão falado, tão conhecido e tão místico. Por que em cima dessa história se criou tantas teorias da conspiração? Queremos saber também por que essa tragédia ainda causa fascínio nas pessoas e porque depois de tantos anos do acontecido, sua existência é tão fresca na memória do mundo. Não se pode negar. De fato, o Titanic era uma estrutura colossal para os padrões da época. Era um navio britânico de passageiros extremamente grande e luxuoso. Suas dimensões eram impressionantes para o início do século XX. O navio tinha um comprimento total de proa a popa de aproximadamente 269 metros. Ele era um dos maiores navios do mundo em sua época e manteve esse título até a introdução do RMS Britannic. Ele era um navio da família do Titanic, considerado como o irmão mais novo. A largura do Titanic, também conhecida como boca do navio, era de cerca de 28 metros. Essa largura permitia espaço para diferentes decks, acomodações e instalações diversas a bordo. De altura, o navio tinha impressionantes 32 metros. Para você ter uma ideia, isso equivale a um prédio de 12 andares. O Titanic era equipado com um conjunto de 3 motores a vapor que eram responsáveis por movimentar 3 grandes eixos. Esses motores forneciam uma energia de aproximadamente 46 mil cavalos de potência que giravam as 3 gigantescas hélices do navio. Essa potência permitia que o navio atingisse uma velocidade máxima de cerca de 23 a 24 nós, ou aproximadamente de 42 a 44 km por hora. Isso era considerado bastante rápido para um navio daquela época. A construção do Titanic começou em 1909, nos estaleiros da Harland & Wolff, em Belfast, na Irlanda do Norte. O navio pertencia à empresa White Star Line, uma empresa sediada na Inglaterra. O navio foi projetado para ser o transatlântico mais seguro da época e foi apelidado como o navio que não afunda, justamente pelas tecnologias aplicadas em sua estrutura e construção. O Titanic partiu em sua viagem inaugural de Southampton, na Inglaterra, em 10 de abril de 1912, com destino a Nova York, nos Estados Unidos. A bordo estavam passageiros da alta sociedade, imigrantes em busca de uma vida melhor na América e a tripulação. Na noite de 14 de abril, 4 dias após deixar o porto de Southampton, o Titanic colidiu com um iceberg no Oceano Atlântico Norte. O navio bateu no iceberg com seu lado direito a estibordo, que provocou uma série de rasgos em seu casco, tornando-o vulnerável ao acúmulo de água, o que fez com que os porões do navio começassem a se inundar pela proa, levando posteriormente ao seu fatídico naufrágio. As dimensões exatas do iceberg que colidiu com o Titanic não são conhecidas com precisão. No entanto, com base em relatos e testemunhos de sobreviventes, estima-se que o iceberg tinha entre 20 a 30 metros de altura acima da linha da água, provavelmente mais de 90 metros de comprimento e 60 metros de largura. Além disso, uma parte significativa do iceberg estava submersa. Os icebergs são formados por água doce congelada, que tem uma densidade média de cerca de 917 kg por metro cúbico a 0 graus Celsius. Levando em considerações as dimensões relatadas, estima-se que o iceberg que colidiu com o Titanic tinha aproximadamente 37 milhões de quilos, ou 37 mil toneladas de massa. Era sim um gigantesco iceberg. Vale ressaltar que os icebergs são comuns nessa área do Oceano Atlântico,
e o Titanic não foi o único navio a colidir com icebergs naquela época. No entanto, devido à sua magnitude e significado histórico, o naufrágio do Titanic se tornou o mais conhecido e trágico dos acidentes envolvendo icebergs. Em apenas 2 horas e 40 minutos após a colisão com o iceberg, o Titanic encontrava-se totalmente naufragado. 1.500 pessoas, das 2.200 a bordo, perderam suas vidas no trágico acidente. O emblemático naufrágio foi o resultado de uma série de fatores e negligências. Embora o Titanic fosse considerado um navio de alta tecnologia, ele não era projetado para resistir a colisões diretas com icebergs. Além do mais, a falta de botes salva-vidas, a falha nas precauções e a demora no pedido de ajuda foram eventos combinados que também contribuíram para o acidente, resultando em uma das maiores perdas de vidas em um desastre marítimo na história. Agora a gente fica se perguntando, já se passaram mais de 110 anos do naufrágio? E por que ainda nos dias de hoje o acontecido com o Titanic ainda desperta curiosidades nas pessoas? E por que essa tragédia histórica ainda é latente em nossa memória? Existem várias curiosidades místicas e teorias da conspiração que cercam o naufrágio. Embora não haja evidências sólidas para sustentar essas teorias místicas, algumas dessas histórias se tornam verdade na sabedoria popular e mexem com o imaginário coletivo. A maldição do Titanic. Alguns acreditam que o Titanic foi amaldiçoado desde o início e que uma série de eventos trágicos e inexplicáveis estavam destinados a ocorrer com o navio. Supostamente, a maldição teria sido desencadeada pela remoção de um amuleto de uma antiga escultura de um templo egípcio e colocada a bordo do navio. No entanto, não há provas concretas que sustentam essa teoria. O Livro da Maldição. Outros acreditam que o escritor norte-americano Morgan Robertson, que publicou o livro Futility em 1898, rogou a praga sobre o Titanic e previu o naufrágio. O livro conta uma história fictícia de um navio chamado Titan, que também afunda após colidir com um iceberg em uma noite de abril. Embora as semelhanças sejam notáveis, é provável que seja apenas uma coincidência, pois acidentes envolvendo navios e icebergs eram comuns na época. A profecia de Nostradamus. Algumas outras pessoas afirmam que o famoso astrólogo e profeta francês Nostradamus previu o naufrágio trágico do Titanic há anos atrás e teria registrado o acontecimento. No entanto, nenhuma de suas previsões ou quadrinhas parece fazer referência específica ao desastre do navio. Sobreviventes com destino cruzado. Existem histórias de supostos sobreviventes do Titanic que teriam tido destinos trágicos após o naufrágio. Eles enganaram a morte naquela noite de 14 de abril de 1912, mas não conseguiram enganá-la em eventos posteriores. Por exemplo, algumas pessoas relatam que um passageiro sobrevivente teria morrido mais tarde em outro desastre marítimo, durante a Primeira Guerra Mundial. Essas histórias podem ser apenas lendas urbanas, pois não há registros confiáveis que as comprovem. O naufrágio do Titanic, sem dúvida, foi uma das maiores tragédias marítimas da história, resultando em uma perda significativa de vidas. Eventos como esse deixam um impacto duradouro na memória coletiva e são lembrados como marcos importantes na história. O navio era considerado o ápice da engenharia e luxo de sua época. As pessoas ainda se interessam pela sua história e o que ele representa. O Titanic afundou em uma época em que a mídia estava se tornando mais global e eficiente. A notícia do naufrágio foi amplamente divulgada e coberta por jornais em todo o mundo. Isso contribuiu para a sua disseminação e perpetuação na cultura popular. Além do mais, as pessoas romantizam muito o trágico naufrágio. Frequentemente, o desastre é associado a histórias de amor e heroísmo. Essa romantização atrai o interesse de muitas pessoas, que se emocionam com os aspectos humanos e místicos da história. Agora me diz aí,
Se o Titanic é assim tão conhecido e ainda latente em nossa memória, por que eles não tiram os destroços do fundo do mar e colocam em exposição em um museu? Embora seja tecnicamente possível trazer os destroços do Titanic para a superfície, não é uma tarefa viável ou recomendada por várias razões. Uma delas é a profundidade extrema. Os destroços do Titanic estão localizados no fundo do Oceano Atlântico a uma profundidade de 3.800 metros. Realizar operações de recuperação em tais profundidades é extremamente desafiador, exigindo tecnologia submarina avançada e cara. Outra razão também é o respeito pelas vítimas. O naufrágio é um local de descanso para mais de 1.500 pessoas que perderam suas vidas na tragédia. Muitos consideram esse local como um memorial submarino e acreditam que os destroços devem permanecer no lugar como um tributo às vítimas. Em vez de trazer os destroços do Titanic para a superfície, os esforços de pesquisa têm se concentrado em mapear, estudar e documentar o local do naufrágio usando tecnologia submarina não invasiva, como veículos operados remotamente e sonares de varredura lateral. Essas técnicas permitem que os pesquisadores continuem apreendendo mais sobre o naufrágio e sua história, sem perturbar o local final de descanso do navio e das almas que lá descansam. No geral, o Titanic deixou um legado duradouro na cultura popular, inspirando livros, filmes, documentários, peças de teatro e exposições em museus. O acontecido continua sendo uma história poderosa e relevante que transcende gerações, seja por suas dimensões impressionantes, suas lições aprendidas, suas histórias místicas e humanas ou seu lugar de destaque na cultura popular. Mas sem dúvida nenhuma, o Titanic permanece como um dos eventos mais conhecidos e discutidos da história moderna. Obrigado, desbravadores, por ter prestigiado junto conosco esse vídeo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Se você gostou do conteúdo, deixe o like. Você deixando o like, você ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para o próximo também. Isso faz com que nosso vídeo chegue ao máximo de pessoas possíveis. Compartilha também o conteúdo com seus conhecidos. Deixa seu comentário. Queremos saber. Você já conhecia algumas das curiosidades que desvendamos no vídeo de hoje? Nosso intuito é te trazer informação para você acumular conhecimento e cultura. Nos dê seu feedback e fique à vontade também para sugerir temas que você gostaria que explorássemos. Obrigado por ter prestigiado nosso vídeo.